Imagina só que a sua vida é um castelo de areia, construído grão por grão, com sonhos, com esforço e com amor. Agora, imagina que uma onda gigante chega e leva tudo embora. De repente, só fica a praia vazia. Essa não é só a minha história. É a história de qualquer um de nós que já precisou aprender a se reconstruir do zero. E é uma honra dividir ela com você aqui no Um Café, Uma História. Meu nome é João Santiago e não importa se você me escuta da vibrante São Paulo, da vasta e serena Bahia ou da organizada Genebra, na Suíça, onde eu moro hoje. Porque a dor, assim como a esperança, não tem fronteiras. Essa é a história de como eu tive tudo. Uma casa na praia lá em Maceió. O sucesso em São Paulo. Uma família que era a minha fortaleza. E de como, num instante, um acidente nas estradas de serra em Minas Gerais me tirou tudo. É um relato sobre a traição de quem eu achava que era amigo, sobre o abismo da perda e da depressão mais escura. Mas, acima de tudo, é a prova de que o amor mais verdadeiro, aquele que fica quando todo o resto some, pode ser o farol que nos guia de volta para a margem. Se quiser me acompanhar em mais histórias como essa, se inscreve no canal. E se curtir, deixa um like e me conta nos comentários de onde você está me escutando. Vai ser como se a gente continuasse tomando esse café juntos. Agora, vamos juntos entrar em O Amor que Nos Resta. Antes dos arranha-céus de São Paulo, antes mesmo dos livros da faculdade, meu mundo cabia na praia de um povoado do litoral de Alagoas. Um lugar onde o tempo não era medido em horas, mas no comprimento das sombras que o sol desenhava na rua de areia branca. Lá, a vida cheirava a maresia e a jasmim. A brisa do mar que secava a roupa no varal e que trazia, nos dias de vento leste, o rumor de histórias distantes. Meu avô me ensinou que o Atlântico não era azul, mas tinha 1000 tons de azul. O azul celeste do amanhecer, o azul vibrante do meio-dia e o anil prateado onde a lua se banhava. Meus dias eram simples e perfeitos. Eu corria descalço pelo pier de madeira, escorregadio de algas, com o som dos meus passos ecoando nas tábuas. Minhas mãos aprenderam a textura áspera das redes de pesca e a maciez fria das pedrinhas que eu guardava como tesouro no bolso dos shorts. Minha mãe era o farol daquele mundinho. A voz dela, cantando cantigas enquanto cozinhava, era a trilha sonora da minha segurança. Lembro da paciência infinita com que ela me ensinou a amarrar o cadarço dos meus primeiros sapatos no pátio de casa, com o mar como testemunha. Olha, Joãozinho, é que nem fazer nó de marinheiro. E os dedos dela, fortes e cheios de amor, guiavam os meus. Era uma magia simples e profunda. Aquilo sim era riqueza de verdade. Não a que eu mais tarde iria correr atrás na cidade grande. Era a riqueza dos pores do sol compartilhados em silêncio, das risadas que ecoavam na pracinha, do valor imensurável de uma mão que te segura antes de você aprender a ter medo. Aqueles dias de sol e sal criaram em mim uma âncora invisível. Uma bússola interna que, sem que eu soubesse na época, sempre me apontaria o caminho de volta para casa. Era a felicidade pura, aquela que a gente não nomeia porque simplesmente vive. A que, muito tempo depois, quando tudo ficasse escuro, se tornaria a lembrança que me impediria de afundar de vez. Porque quando a gente perde tudo, a gente se agarra na primeira coisa que teve.
E eu, a primeira coisa que tive foi aquele mar. Chegou uma hora em que a beira do mar ficou pequena para mim. O próprio oceano, que me mostrou a imensidão, começou a sussurrar que existiam outras imensidões para descobrir. Foi um despertar doce e, ao mesmo tempo, dolorido, igual aquele primeiro nó na garganta quando a gente se despede. Troquei o cheiro da maresia pelo aroma de tinta dos livros didáticos. Troquei o som das ondas pelo barulho das páginas sendo viradas na biblioteca da capital. A faculdade em Maceió foi meu primeiro mapa do mundo real. Lá, entre cálculos e trabalhos, descobri um lado meu que eu nem conhecia, uma ambição tranquila, mas teimosa. Não era vontade de ter, mas uma vontade de mostrar, de construir, de deixar uma marca que a maré não levasse. Lembro da clareza que bateu num certo fim de tarde, estudando na frente da janela do meu AP de estudante. A luz dourada se refletia nos vidros dos prédios mais altos e eu pensei, eu quero entender como essa cidade funciona. Quero fazer parte desse ritmo. Me formei não só com um diploma, mas com um plano na cabeça e o coração cheio daquela mistura de medo e certeza que só a gente tem aos 20 e poucos anos. São Paulo não era só a próxima parada, era o destino. A capital era o epicentro de tudo que eu queria ser. A despedida do meu povoado foi quieta. Uma última caminhada no pier, um último olhar para o horizonte, onde o céu beijava o mar. Minha mãe me abraçou forte, com aquele silêncio que fala tudo, e sussurrou no meu ouvido. Não esquece onde você criou raiz, meu filho. Guardei aquela lembrança na mala, junto com as roupas e os sonhos. Quando subi no ônibus interestadual, soube que uma parte de mim ia ficar para sempre naquele pedaço de Alagoas. Mas outra parte, maior e mais corajosa, olhava para frente, com uma pergunta marcada na alma. Será que eu consigo conquistar São Paulo sem que São Paulo me conquiste? Eram os últimos dias de João Santiago, o menino do Nordeste. E os primeiros passos de um homem que acreditava com uma fé absoluta que podia domar o futuro. São Paulo me recebeu com um soco de adrenalina e barulho. O murmúrio do mar foi trocado pelo ronco do trânsito na marginal Tietê. E o céu aberto da minha infância foi cortado pelas silhuetas de gruas e prédios de vidro. No começo, tudo era uma voragem maravilhosa. Cada manhã era uma correria, cada reunião um desafio, cada contrato fechado mais um degrau, numa escada que parecia não ter fim. E deu certo. Os negócios decolaram com uma força que eu mesmo não tinha imaginado. A startup que abri com 2 sócios num escritório minúsculo cresceu, se multiplicou. Começamos a aparecer em revistas, a dar palestras. O dinheiro veio e com ele tudo que supostamente era o sucesso. Um apartamento alto com vista para o Ibirapuera, um carro importado, roupas que custavam mais que o primeiro salário do meu pai. Mas no meio daquele furacão de conquistas, alguma coisa começou a mudar. Os copos de vinho em rooftop substituíram as cervejas no boteco. As conversas já não eram sobre sonhos, mas sobre números, estratégias e planos de expansão. O povo me cercava constantemente. Sorrisos brilhantes, tapinhas nas costas, promessas de futuros projetos. Eu estava no centro do mundo, ou pelo menos do meu mundo. Só que, nos momentos de silêncio, voltando sozinho para o meu AP impessoal, uma pergunta miúda começou a arranhar minha consciência. Quem são todos esses amigos que não conhecem o cheiro de maresia do meu povoado? O que resta do menino que colecionava pedrinhas na praia, nesse homem que assina contratos milionários? O sucesso era uma torre de vidro.
Por fora era só luz e brilho. Por dentro, às vezes, só dava para ver o vazio. Eu tinha conquistado a cidade como eu queria, mas no processo sentia que um pedacinho da minha alma tinha ficado preso na rodoviária, vendo o último ônibus que me levava para casa ir embora. Eu era um vencedor, tinha tudo. E, pela primeira vez na vida, comecei a entender a diferença, sutil, mas profunda, entre ter tudo e ter o que realmente importa. A torre de vidro do sucesso era um lugar barulhento. Mesmo no silêncio do meu apartamento de alto padrão, o eco das reuniões, o zumbido da ansiedade e o sussurro constante das expectativas preenchiam o vazio que eu me recusava a nomear. Frequentava eventos, jantares corporativos, openings de galerias, sempre cercado por pessoas, mas profundamente só. Conheci Isabela numa manhã de sábado, num lugar que não combinava em nada com minha rotina de negócios. A feira de orgânicos do Parque da Água Branca. Eu estava lá por acaso, pressionado por um sócio que jurava que os tomates dali tinham outro sabor. Caminhava distraído entre as barracas, olhando sem ver as pilhas de legumes coloridos, quando a vi. Ela estava parada diante de uma banca de flores. Vestia um vestido simples, de algodão, os pés descalços em uma sandália de couro. Na mão, segurava um buquê de girassóis, com a mesma naturalidade com que eu segurava uma caneta. Mas não foram as flores que me prenderam, foi a expressão dela. Enquanto todos à volta pareciam carregar o peso invisível das preocupações, o rosto de Isabela irradiava uma presença tranquila. Ela não estava apenas comprando flores, ela vivia aquele momento simples. Conversava com o feirante idoso como se fossem velhos conhecidos. Sua risada fácil cortava o ar da manhã como o som delicado de um sino. Nosso olhar se encontrou por acaso sobre uma pilha de abóboras. Eu, com minha postura rígida de executivo, ela, com seus girassóis e seu sorriso desarmado. Algo dentro de mim estremeceu. Não foi um raio, nem uma faísca de paixão cinematográfica. Foi algo mais profundo e raro. A quietude que vem depois de uma longa tempestade. Era como se, depois de anos ouvindo apenas o ruído do mundo, eu finalmente pudesse escutar uma melodia clara e serena. "Você parece um pouco perdido", ela disse, com um sotaque paulistano suave, carregado de curiosidade genuína. A conversa fluiu com uma naturalidade que me pegou de surpresa. Descobri que ela era arquiteta, mas não do tipo que desenhava arranha-céus de vidro. Ela criava casas para quem mais precisava, projetos de habitação social, espaços bonitos e funcionais. Com as mãos, construía maquetes de mundos em miniatura, sonhos tangíveis. "Não adianta construir para o céu", ela me disse, "se a gente esquece do chão onde as pessoas pisam." Com Isabela, eu voltei a rir de verdade. Não a risada polida dos jantares de negócios, mas a gargalhada que vem da alma, a que dói a barriga. Voltei a andar sem pressa, a notar a cor do céu no fim da tarde, a encontrar beleza num pastel de feira com caldo de cana. Ela me levou a bares escondidos na Vila Madalena, livrarias antigas na Consolação, parques onde famílias faziam piqueniques aos domingos. Ela não entendia de estratégias corporativas, nem de balanços patrimoniais, e isso era o seu maior trunfo. Quando eu falava sobre meus negócios, ela ouvia com atenção e depois perguntava com uma doçura desarmante: "E isso tudo te faz feliz, João? Que história você quer contar com essa empresa?"
Isabela não estava impressionada com meu sucesso, ela estava interessada na minha essência. E aos poucos foi me ajudando a reencontrar os pedaços de mim que eu havia deixado para trás na pressa de conquistar o mundo. Ela era minha antítese e meu porto seguro, um lembrete gentil de que a vida podia ser mais do que uma sucessão de metas e conquistas. E então, num desses domingos tranquilos no Ibirapuera, vendo as famílias passearem e as crianças correrem atrás de bolhas de sabão, eu percebi. Eu havia me apaixonado. Não pela arquiteta talentosa ou pela mulher bonita, mas pela pessoa que me fazia querer ser mais humano. Pela primeira vez desde que deixara Alagoas, eu não olhava mais para o próximo degrau. Eu estava, finalmente, apreciando a vista. O dia em que Miguel nasceu foi o dia em que um pedaço do mar da minha infância voltou a brilhar dentro de mim. Isabela teve o trabalho de parto num hospital simples, escolhido a dedo por ela. Enquanto esperávamos, lembro de observar sua mão segurando a minha, os nós dos dedos brancos de tanto esforço, o rosto coberto de suor, mas iluminado por uma determinação sagrada. Eu, que enfrentava CEOs e acionistas sem piscar, estava tremendo como uma folha. "Você consegue, Isa", sussurrei, limpando sua testa com um pano úmido. "Você é a pessoa mais forte que eu conheço." Ela me olhou, os olhos fundos, cheios de dor e amor, e sorriu fracamente. "A gente consegue, João, juntos." Quando o primeiro choro de Miguel ecoou na sala, um som agudo e vital que cortou a tensão como uma faca, algo se quebrou e se reconstruiu dentro de mim no mesmo instante. Segurá-lo pela primeira vez foi a transação mais importante da minha vida. Naquele momento, tudo que eu havia construído, toda a fortuna, todo o sucesso, todos os títulos, pareceram insignificantes diante do milagre daquela vida minúscula e perfeita que respirava em meus braços. Ele era pequeno, com olhos escuros e arregalados e uma expressão de espanto diante do mundo novo. Suas mãozinhas se fecharam em torno do meu dedo com uma força surpreendente, como se dissesse: "Agora você é meu pai." Isabela e eu choramos juntos, e naquelas lágrimas lavou-se por completo a poeira da ambição vazia. Miguel nos redefiniu. De repente, éramos uma família. O apartamento, que antes era apenas um local sofisticado para dormir, transformou-se em um lar, com cheiro de leite e talco, com o som suave das naninhas à noite e pilhas de fraldas no lugar das revistas de negócios. Cada conquista de Miguel era nossa nova métrica de sucesso. O primeiro sorriso, a primeira vez que rolou sozinho no tapete da sala, o som gutural de pá, pá, num domingo de manhã que fez meu coração parar por um segundo. Sua curiosidade pelo mundo era contagiante. Tudo era uma descoberta. A textura da grama, o voo leve de um beija-flor na varanda. Nos fins de semana, em vez de reuniões de trabalho, eu construía fortalezas de almofadas no chão da sala. Em vez de jantares caros, fazíamos piqueniques no parque. Isabela desenhava, enquanto eu corria atrás de Miguel, tentando capturar borboletas com as mãozinhas gordinhas. Por um tempo, longo e dourado, eu acreditei ter encontrado o equilíbrio perfeito. Tinha a carreira de sucesso, a família que sempre sonhava, o respeito profissional e o amor incondicional. Acreditava, com a arrogância ingênua de quem nunca teve uma verdadeira perda, que finalmente havia domesticado a vida. O que eu não sabia é que o destino estava prestes a me lembrar da forma mais cruel que a felicidade perfeita é um castelo de cartas.
e basta uma rajada de vento inesperada para derrubá-lo. A felicidade é tão frágil quanto o vidro, e às vezes o universo decide testar a sua resistência. A viagem para Minas Gerais surgiu como um convite inesperado. Um casal amigo de Isabela tinha uma pousada aconchegante na Serra da Mantiqueira, em Gonçalves, e insistiu para que passássemos um fim de semana prolongado. É bom para o Miguel conhecer as montanhas, disseram. O ar puro faz bem para todos. A ideia me agradou na hora. Nos últimos meses, eu estava mais imerso do que nunca no trabalho. Uma fusão importante consumia meu tempo e minha energia. Isabela notara meu distanciamento, e eu sentia uma culpa surda por não estar tão presente. Aquela viagem parecia a oportunidade perfeita para reconectar. Miguel, com seus quase 3 anos, estava radiante. Para ele tudo era aventura. Sua empolgação no carro era um fogo que aquecia até o coração mais cansado. Ele apontava para tudo pela janela, as vacas pastando, os riachos que cortavam a estrada, o formato das nuvens. "Olha, papai, nuvem de dinossauro!" ele gritou, o rosto uma maçã redonda, enfiada num casaco azul. Isabela se virou, afagou seu cabelo, e em seus olhos eu vi refletida a minha própria paz. Era a imagem perfeita de tudo pelo que eu tinha trabalhado e amado. A subida da serra começou suave, o concreto dava lugar ao verde, o ar ficava mais frio e puro. Paramos numa vendinha à beira da estrada para comprar queijo canastra e goiabada cascão. Miguel escolheu um chaveiro de madeira, em forma de pássaro. Não largou mais. "É meu amigo voante", ele anunciou, com solenidade infantil. O problema começou quando atingimos altitudes mais elevadas. A neblina, comum na serra, começou a descer. Primeiro uma névoa leve, um véu sereno envolvendo os pinheiros. Em minutos, virou um manto espesso e opaco, engolindo a estrada. Reduzi a velocidade, meus olhos fixos nas faixas refletivas do asfalto. O mundo fora do para-brisas virou um turbilhão de branco e sombras. A ansiedade, um visitante antigo, voltou a sussurrar no meu ouvido. "Está muito fechado, João", disse Isabela, com a voz calma, mas trêmula. "Tudo bem, amor, é só até a próxima curva, vai melhorar." Mas não melhorou. A neblina ficou mais densa, como um fantasma úmido e gelado. A estrada sinuosa e estreita exigia tudo de mim. Minhas mãos suavam no volante. Miguel, sentindo a tensão, ficou em silêncio no banco de trás. E foi então, numa curva fechada à direita, que o mundo desabou. Uma placa de gelo negra, invisível sobre o asfalto úmido. O carro tocou nela e perdeu toda a aderência. O veículo flutuou, o volante ficou inútil nas minhas mãos. Um segundo de silêncio surreal, onde tudo parou. E então, o tombamento. Vidro estilhaçado, metal torcido, o golpe seco, o som abafado do impacto. E depois, um silêncio mais aterrorizante que qualquer estrondo. O que veio depois são fragmentos queimados na minha alma. O cheiro de gasolina e terra molhada, o silêncio de Miguel, a risada apagada para sempre, Isabela inconsciente ao meu lado, o sangue escorrendo da sua têmpora. Eu, desesperado, tentando alcançar o banco de trás, o corpo de Miguel preso na cadeirinha, flácido, quieto. Meus gritos roucos ecoando por uma estrada deserta. A luz fraca de uma lanterna, a voz grave de um caminhoneiro. Meu Deus do céu! E o som das sirenes se aproximando. Um som que deveria trazer alívio, mas que só anunciava o fim do nosso mundo. Eles me tiraram dos destroços. Fiquei de pé, à beira da estrada, envolto naquela neblina, que agora era uma mortalha. Na minha mão estava o chaveiro de pássaro que Miguel havia comprado. Olhei para aquele amontoado de metal que minutos atrás era o nosso carro e soube, com uma certeza que doía mais do que qualquer osso quebrado, que nossa vida tinha acabado. O inverno não estava mais lá fora, na Serra Mineira. O inverno estava dentro de mim.
um frio cortante que congelou o sol da minha infância, o sucesso da minha juventude e a felicidade da minha vida adulta. Tudo reduzido a escombros no acostamento de uma estrada enevoada. Eu tinha perdido meu filho. E Isabela, embora viva, havia sido levada, quebrada em corpo e alma. Eu fiquei ali, sozinho, segurando o pássaro de madeira de Miguel. O eco da risada dele era o único som num universo que, de repente, se tornara completamente mudo e cinza. O que veio depois do acidente não era vida. Era uma existência em pausa, um inverno perpétuo que se instalou nos meus ossos e se recusava a ir embora. Trouxeram o que restava do nosso mundo de volta para São Paulo. Mas eu já não habitava a cidade. Eu habitava uma paisagem interior de ruínas. O apartamento, que antes ressoava com as gargalhadas gostosas de Miguel e com a música suave que Isabela colocava para dançar com ele no colo, transformou-se numa tumba de silêncios. Cada canto era um monumento à nossa vida passada. O ursinho de pelúcia no sofá, os lápis de cor de Isabela ainda espalhados pela mesa, o último desenho de Miguel colado na geladeira, um sol com olhos e um sorriso enorme. Eu desliguei do trabalho, da vida, de tudo. As chamadas do escritório tocavam como ecos vindos de outro planeta. Um planeta de preocupações vazias, do qual eu já não fazia parte. Meu sócio, Ricardo, veio alguns dias depois. Ouvi sua voz grave na porta. "João, pelo amor de Deus, abre a porta. Precisamos falar sobre a fusão." Eu não abri. Sentei-me no chão do corredor, encostado na parede, e fiquei em silêncio até ele ir embora. O que era uma fusão diante de uma fusão? O que eram milhões diante do vazio de 1 milhão de anos sem o meu filho? Eu passava horas sentado na penumbra da sala, olhando para o chaveiro de pássaro. Fechava os olhos, tentando, com desespero, lembrar o som exato da risada de Miguel. Era uma melodia que eu conhecia de cor, mas que começava a apagar, distorcida pelo trauma, substituída pelo som do impacto. Eu tinha medo, um medo visceral de esquecer. Esquecer o peso dele no meu colo, o cheiro de talco e infância do seu cabelo, o jeito que ele sussurrava "Eu te amo, papai", antes de dormir. E então, o silêncio de fora começou a espelhar o de dentro. Primeiro foram as ligações dos amigos. "João, sinto muito, irmão, se precisar de qualquer coisa." As palavras soavam ocas, roteiros sociais recitados por hábito. E aos poucos as ligações pararam. O telefone parou de tocar. Descobri que estivera cercado de sócios, de conhecidos, de espectadores da minha ascensão, mas não de amigos. A empresa, meu outro filho, começou a rachar. Sem a minha liderança, os rumores cresceram, os investidores recuaram, os relatórios se empilhavam como neve suja na porta do meu apartamento. E eu não me importava que afundasse, que tudo afundasse. De que servia um império de vidro quando já não havia ninguém para quem construí-lo? E no centro de todo esse vazio havia Isabela. No centro de reabilitação lutava uma batalha silenciosa e heróica, num corpo que já não a obedecia. As lesões na coluna foram severas. A vida dela, que era movimento, estava agora confinada a uma cadeira de rodas. Eu tentava visitá-la religiosamente, a cada 2 dias. Mas eram visitas de um fantasma. Entrava no quarto, sentava-me numa cadeira e ficava em silêncio. O que se podia dizer? Nossos olhos se encontravam, e eu via refletido neles o mesmo oceano de dor que me afogava. Às vezes, ela perguntava: "Como você está, João?" Eu respondia: "Tudo bem."
a mentira mais obscena que já proferi. Eu vi a esperança morrer nos olhos dela, visita após visita, até restar só a resignação. Eu não podia ser a força dela, porque não me restava nenhuma. Cada encontro era uma drenagem, um lembrete da nossa falência coletiva. Eu saía do centro mais vazio do que entrava, caminhando pelos corredores como um cascarão partido. Um homem esvaziado até da capacidade de sofrer de forma útil. Aquele era o verdadeiro inverno. Não o das montanhas, mas o da alma. Um frio que não vinha de fora, mas brotava de dentro. Um rio subterrâneo de gelo, onde antes havia sangue quente e sonhos. E naquele frio, naquela escuridão total, eu não via qualquer possibilidade de primavera. O mundo tinha virado de cabeça para baixo, e eu estava preso no teto, olhando para os escombros da minha vida lá embaixo, sem saber como ou por que descer. O fundo do poço não tem luz. O fundo é apenas isso, fundo. É um lugar de silêncio absoluto, onde até o eco da dor se cansa de ressoar. E eu estava lá, habitava aquele lugar há tantos meses que já não me lembrava do sabor de qualquer outra coisa. Meus dias eram um ciclo automático e vazio. Acordar no sofá, a luz da manhã entrando pelas frestas das persianas como um intruso. Olhar para o teto, levantar, arrastar-me até a cozinha para beber água direto da torneira, sem sede. Olhar para a foto de Miguel na geladeira até a imagem desfocar. Pegar o carro, dirigir até o centro de reabilitação, num silêncio que pesava mais que concreto. Sentar ao lado de Isabela, no mesmo lugar de sempre. Ficar ali, 15, 30, 60 minutos, de um silêncio compartilhado, que era menos companhia e mais condenação mútua. Naquele dia não era diferente. Uma tarde cinzenta de terça-feira, o céu do mesmo tom de cinza do carpete, das paredes, da minha alma. Isabela estava de costas para mim, olhando pela janela. No jardim, um ipê amarelo teimava em flor. Suas pétalas brilhantes, um insulto à nossa penumbra. Eu sentei-me, respirei, esperei o tempo passar. Ela não se mexeu, não deu sinal de notar minha presença, e eu não fazia questão. Os minutos arrastavam-se, o relógio na parede cuspia cada tic-tac como um insulto. Então Isabela moveu-se, girou a cabeça com uma lentidão que falava de esforço, de cansaço da alma. Seus olhos, antes cheios de mar e de sonho, agora eram poços de dor serena. Não havia mais raiva, nem desespero, havia aceitação e uma pergunta. Ela fitou-me verdadeiramente. João, você também já se foi? O mundo não parou. O ipê continuou florido. O relógio seguiu. O ar continuou pesado. Mas dentro de mim, alguma coisa quebrou. Suas palavras não doeram, foram piores, foram um espelho. De repente, eu me vi, de fora, um homem de 40 e poucos anos, roupas amarrotadas, barba por fazer, olhos vazios, um fantasma que visitava a própria vida. E vi ela, Isabela, presa à cadeira, mas presa também ao mesmo pesadelo. Ela que perdera o filho, o corpo, o marido, e mesmo assim lutava, todos os dias. Eu percebi, ela estava no campo de batalha, e eu tinha desertado. A pergunta dela não era uma acusação, era um diagnóstico. Você também já se foi? Era a constatação de que eu não estava mais ali, de que eu tinha abandonado o meu posto. Não houve epifania, nem voz do céu, nem discurso. Houve vergonha, uma vergonha fria e cortante, que rasgou o nevoeiro da minha depressão. Eu não me levantei por esperança, levantei-me por dever.
pelo amor que ainda restava, porque se eu me rendesse, estaríamos os dois perdidos. Miguel, de onde quer que estivesse, merecia que cuidássemos um do outro. Merecia um pai que não desistiu, merecia uma mãe que não fosse abandonada. Não disse uma palavra, apenas me levantei, olhei para ela por um segundo mais longo e saí. Naquele dia, saí do centro de reabilitação e pela primeira vez desde o acidente, não me fui como um fantasma. Saí com uma missão. A primavera ainda não chegava, mas a semente da resiliência finalmente havia germinado na terra congelada do meu ser. Na manhã seguinte, o mundo lá fora continuava o mesmo. O trânsito caótico, o céu cinzento, o lixo na calçada. Mas meus olhos eram outros. A depressão não tinha ido embora. Ainda era um peso, duro e conhecido. Uma mochila de pedras que eu carregava há tanto tempo que quase fazia parte de mim. Mas agora, debaixo desse peso, havia algo novo, um propósito de aço. Minha primeira batalha foi contra o caos que eu mesmo criara. O apartamento cheirava a poeira, abandono e tristeza. Abri as persianas. A luz do sol, mesmo fraca, doeu nos meus olhos, mas eu a deixei entrar. Era o primeiro ato de guerra contra a escuridão que eu mesmo alimentara. Comecei pelo pequeno, pelo tangível, algo que minhas mãos pudessem fazer. Recolhi a correspondência acumulada, contas, cartas, revistas de negócios de uma civilização extinta. Coloquei tudo numa caixa, um gesto simples, um gesto simbólico. Depois fui para a cozinha, lavei a louça velha. A água quente na pele, o cheiro do detergente, o copo, a colher, cada movimento era um mantra. Eu não estava construindo um castelo, estava pavimentando um pequeno caminho firme no pântano da minha vida. Fui ao supermercado. As pessoas normais, com suas vidas normais, eram um espelho cruel, mas eu precisava de comida. Comprei arroz, feijão, frutas, um frango, coisas de gente viva. À tarde, tomei banho, escovei o cabelo, passei o barbeador pela primeira vez em meses. O espelho devolveu um estranho, mais magro, com olheiras, mais limpo. Era um começo. E então fui ver Isabela, mas dessa vez não como o espectro do marido que fui. Levei uma bolsa, uma toalha limpa, um chá de camomila e uma determinação tranquila. Ela estava em fisioterapia, parou quando me viu. Seus olhos se estreitaram, como se vissem uma miragem. A terapeuta saiu, ficamos a sós. Em vez de sentar, eu me aproximei. Vamos, eu disse. A terapeuta disse que a gente precisa trabalhar o movimento dos ombros. Eu te ajudo. Hesitação. Um lampejo de medo. Medo de esperar. Medo de eu quebrar de novo. Mas ela acenou. Leve, quase invisível. Aquele foi o início do nosso novo idioma. Deixamos o silêncio dos ressentimentos e passamos a falar com gestos. Minhas mãos, que antes só sabiam assinar cheques e acariciar o cabelo do meu filho, aprenderam novas funções. Massagear músculos atrofiados, ajustar lençóis, segurar um copo com canudinho, pentear cabelos, escovar dentes. Aprendi a paciência que nasce do amor, não da obrigação. A paciência de repetir um movimento 10, 20, 50 vezes, de ver uma lágrima escorrer e não desistir, de limpá-la e dizer, tudo bem, a gente tenta de novo amanhã. Não foi inspirador, foi exaustivo. Havia dias em que eu saía e chorava no banheiro, silencioso, mas eu não desistia. Cada pequeno progresso dela, um aperto de mão, um sorriso verdadeiro, era minha nova moeda de sucesso. Eu já não era João Santiago, o empresário.
Eu era João Santiago, o cuidador, o arquiteto de uma nova vida. Pequena, dura, mas construída sobre o único alicerce que a tempestade não levou, o amor que nos restava. A vida, eu descobri, não é sobre voltar a ser quem você era. É sobre encontrar a pessoa que você precisa se tornar agora. E nós, Isabela e eu, estávamos esculpindo uma nova identidade, a 4 mãos, com a paciência de artesãos. Nosso mundo tornou-se menor. Os horizontes que antes se estendiam para negócios e viagens, agora se limitavam aos corredores do nosso apartamento, à pracinha no fim da rua, ao trajeto até o centro de reabilitação. Mas, paradoxalmente, esse mundo pequeno tornou-se infinitamente mais rico em detalhes. A terapia já não era apenas uma sessão, era o lento e triunfante passeio até o banco da praça. Cada passo que Isabela dava, com meu braço como suporte, era uma vitória que ecoava mais alto que qualquer contrato milionário. O sucesso já não era um número, era ouvir o som da sua risada, uma risada verdadeira que vinha da alma, quando um casal de sabiás resolveu fazer um ninho na nossa varanda. Aprendemos um novo idioma, um idioma de olhares e microgestos. Um aperto de mão significava: estou cansada, mas estou bem. Uma piscadela dela queria dizer: olha aquela nuvem, tem formato de caravela. Recuperamos o silêncio, mas já não era o silêncio vazio da perda. Era o silêncio cúmplice de 2 almas que se viram no pior momento e decidiram ficar. Tomei a decisão mais fácil e mais difícil da minha vida. Vendi a empresa, a que foi minha obsessão, meu outro filho. Fiz isso sem drama, quase com alívio. Os sócios ficaram aliviados também. Com o valor da venda, garanti o futuro dela e investi o resto na única coisa que realmente importava: tempo. Tempo para estar com ela, tempo para honrar a memória de Miguel. Plantamos um pé de ipê amarelo num jardim comunitário. A mesma espécie da árvore que ela via da janela do centro, aquela que floria teimosamente no meio da dor. Agora víamos ela crescer juntos. Era a nossa âncora, nosso monumento vivo. A felicidade que encontramos não era de antes, não era explosiva nem ingênua. Era uma felicidade consciente, grata pelo milagre simples de um novo amanhecer compartilhado, pelo sabor do café feito juntos, pela força do braço dela ao se apoiar em mim para se levantar. Tínhamos perdido quase tudo, mas no meio das ruínas encontramos uma verdade que muitos passam a vida sem ver: que o amor não é um sentimento etéreo, é uma ação. É a ação de escolher ficar, de levantar todos os dias e construir, com as unhas se for preciso, um mundo onde o outro possa respirar em paz. Nossos novos alicerces não eram feitos de concreto e ambição. Eram feitos de paciência, de memória e de uma ternura à prova de bombas. Construir sobre as ruínas não significa que elas desapareçam. Levei tempo para entender isso. Aprendi que a perda é como uma sombra. Nos dias de sol intenso, ela se encolhe, quase some debaixo dos nossos pés, mas está sempre lá, fiel à nossa silhueta. E nos dias nublados, ela se alonga, se faz presente e nos lembra do contorno do que um dia fomos, do que um dia tivemos. Havia dias bons, dias em que o cheiro do ipê amarelo florindo no jardim nos trazia um sorriso genuíno, antes mesmo da pontada da saudade. Dias em que celebrávamos com um jantar simples, um bolo caseiro, um vinho tranquilo, o aniversário de um novo movimento que Isabela recuperava na terapia.
O dia em que ela conseguiu, sozinha, levar uma colher à boca, sem que o tremor a impedisse. Esses dias eram vitórias silenciosas, e a luz deles inundava tudo, banhando nossa nova vida num dourado suave. Mas também chegavam as ondas. Elas não batiam com aviso, podiam vir de qualquer coisa. Um menino no parque, com uns 3 anos, usando um casaco azul igual ao de Miguel. O silêncio que caía sobre nós era físico, um peso de chumbo. Eu via o sorriso de Isabela congelar, seus olhos se perderem no vazio, e eu sabia. Ela estava na estrada de Minas, na neblina também. Havia as datas, marcadas com fogo invisível no calendário da alma. O aniversário dele, o dia do acidente, o dia em que ele disse papai pela primeira vez. Esses dias eram campos minados. Andávamos com cuidado, com uma delicadeza extra um com o outro. Às vezes, a tristeza vinha e ficava, como um visitante pesado que se instala no sofá e não dá sinais de que vai embora. E havia as noites, muitas noites. Uma de nós, quase sempre eu, acordava com um suspiro afogado, o peito apertado, o corpo suando de um pesadelo que não era pesadelo, era memória. E o outro, sem precisar de palavras, acendia uma pequena lâmpada no criado mudo. Um farolinho na escuridão do quarto, um sinal que dizia simplesmente: estou aqui, não está sozinho nisto. Aos poucos, aceitamos. Aceitamos que a dor se tornara um inquilino permanente da nossa casa. Já não tentávamos expulsá-la. Em vez disso, roubamos-lhe o controle. Ela já não dirigia nossas vidas, já não ditava os nossos dias. Nós domesticamos a dor. E de uma forma estranha e dolorosa, às vezes até lhe éramos gratos, porque aquela dor era a prova tangível, a cicatriz que dizia que o nosso amor por Miguel tinha sido real, tinha sido imenso e tinha valido cada lágrima. A dor era o avesso do amor, e nós aceitávamos os dois. Nossa felicidade já não era frágil como o cristal, era forte como a raiz de um jatobá. Tinha aberto caminho entre as pedras do sofrimento, e agora se agarrava à terra com uma força que nenhum vento conseguiria arrancar. Tínhamos aprendido a dançar, lenta e respeitosamente, com a nossa própria sombra. Com o tempo, a gente deixa de contar os dias que passaram desde a tragédia e começa a medir a vida noutra escala. Não em anos, mas em camadas de paz conquistadas. E um dia, olhando para trás, percebi que aquilo tudo não me tinha tirado nada que fosse verdadeiramente essencial. Pelo contrário, tinha me devolvido algo que eu havia perdido muito antes do acidente: a minha própria humanidade. O sucesso, da forma como o persegui, era um espetáculo de ilusões. Um castelo de cartas construído para impressionar uma plateia que se desfez com a primeira rajada de vento verdadeiro. O meu verdadeiro legado não estava nos relatórios que vendi, nem nos artigos de jornal que amarelaram numa gaveta. O meu legado era invisível. Estava na força serena da mão de Isabela, que já não se agarra à minha por necessidade, mas por cumplicidade. Estava na memória de Miguel, que já não é uma ferida aberta, mas um farol que nos lembra a preciosidade de cada instante frágil. Estava na resiliência que, sem querer, encarnamos. Uma resiliência que não se grita, não se posta nas redes sociais, vive-se em silêncio, no dia a dia. De vez em quando, jovens empreendedores ainda me procuram. Ouviram a lenda do triunfador que perdeu tudo. Esperam o segredo para erguer um império, a fórmula mágica. Eu falo-lhes de paciência. Falo-lhes da importância de ouvir o silêncio entre as palavras de quem se ama.
falo-lhes de que o único negócio que realmente importa é o de cuidar da tua alma e da alma dos teus. Eles vão-se embora, por vezes desconcertados. Mas espero que para alguns a semente germine, anos mais tarde. Percebi que a vida não é uma linha reta em direção ao topo. A vida é um vale. Um vale onde por vezes brilha o sol e por vezes caem chuvas torrenciais. Mas é no vale que se encontra a água, a terra fértil. É no vale que crescem os ipês e onde se constroem os lares verdadeiros. Já não sou o menino do Nordeste, nem o tubarão dos negócios. Sou, simplesmente, o homem que aprendeu, tarde demais e exatamente a tempo, que tudo o que sempre precisou, sempre teve. O amor que nos restava. A vida agora tem a textura dos dias tranquilos. As manhãs sabem a café compartilhado na varanda, a planear um passeio ou a não planear absolutamente nada. A observar como a luz do amanhecer acaricia o ipê amarelo que plantamos para Miguel e como as suas flores, efêmeras e corajosas, nos lembram que a beleza mais pura é aquela que sabe que um dia terá de cair. Isabela e eu criamos uma nova linguagem, uma que quase dispensa palavras. É a linguagem de um olhar cúmplice sobre o jornal da manhã, de um aperto de mãos ao vermos uma cena que nos comove na televisão, do sorriso que dividimos quando uma memória de Miguel nos visita e, em vez de esfaquear, acaricia. Ela encontrou na sua cadeira de rodas uma fortaleza que tira o fôlego. Com as mãos que um dia desenharam plantas de grandes edifícios, agora tece pequenas mantas e bonecos de lã para um orfanato local. É a minha nova arquitetura, diz ela, com um sorriso que tem mais luz do que todos os holofotes do meu antigo mundo. E é a mais pura verdade. Cada ponto de tricô é um tijolo de amor, uma construção silenciosa e poderosa. O nosso lar já não é um lugar cheio dos ecos da agitação, mas da melodia serena de uma paz conquistada. Suada, ganha a pulso. É o refúgio que construímos com os destroços do naufrágio. E é mais sólido do que qualquer império. Aqui, longe do ruído de outrora, encontramos um ritmo que é só nosso. E às vezes, no meio dessa quietude, eu sinto. Não é uma voz, nem uma aparição. É uma presença, é o Miguel. Já não dói. É como uma nota sustentada na canção das nossas vidas, uma nota que já não chora, mas que harmoniza. É o laço invisível que une a minha mão à da Isabela, que transforma o nosso silêncio numa prece de gratidão. Esta não é a história que sonhei viver, mas é, talvez, a história que eu precisava viver para entender o verdadeiro significado da palavra amor. E assim, chegamos ao final desta confissão. Ou talvez apenas ao começo da vossa reflexão. Se me perguntassem se escolheria viver esta vida outra vez, com toda a sua dor dilacerante, eu pensaria por um momento. Porque dizer que sim seria trair o amor infinito que sinto pelo meu filho. Mas dizer que não seria trair a pessoa em que me tornei e o amor redentor que salvou a Isabela e a mim mesmo. A vida não nos deu o que queríamos, deu-nos o que precisávamos para encontrar o nosso verdadeiro propósito, cuidar do amor que nos restava. Já não olho para o futuro com a ambição de construir impérios. Olho com a determinação tranquila de cuidar do nosso pequeno mundo, de segurar a mão da Isabela em cada amanhecer que nos for concedido, e de honrar o Miguel, vivendo com a ternura e a autenticidade que ele nos ensinou na sua breve passagem por este mundo.
A vida não nos deu o que queríamos, deu-nos o que precisávamos para encontrar o nosso verdadeiro propósito: cuidar do amor que nos restava. Já não olho para o futuro com a ambição de construir impérios. Olho-o com a determinação tranquila de cuidar do nosso pequeno mundo, de segurar a mão da Isabela em cada amanhecer que nos for concedido, e de honrar o Miguel vivendo com a ternura e a autenticidade que ele nos ensinou na sua breve passagem por este mundo. Esta história, a de João Santiago, é a prova de que uma pessoa pode ser derrubada, reduzida a cinzas e ainda assim voltar a levantar-se. Não por ser um herói, mas por ser humano. Porque no mais profundo do nosso ser há uma força que só se descobre quando não resta mais nada. E essa força chama-se amor. E se esta história te tocou, se ressoou em algum recanto do teu coração, então não foi em vão. Porque significa que o Miguel, através da nossa dor e da nossa resiliência, tocou outra vida. E isso é a única eternidade em que eu acredito. De Genebra, de São Paulo, do Nordeste ou de onde me escutes, obrigado. Obrigado por me emprestares o teu tempo, a tua atenção e um cantinho do teu coração. Isto é, e sempre será, o amor que nos restou. E isto é tudo por hoje, no Um Café, Uma História. Até a próxima e cuidem bem do amor de vocês.